prosseguindo com o nosso programa Papo Legal. E hoje nós vamos até às 11 horas e 35 minutos. Conversando com você aqui de Mirandiba, do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Onde estiver chegando a nossa imagem, o nosso som. E nós queremos agradecer a todos pela companhia. E conversando com aqueles que são candidatos a vereadores aqui do município de Mirandiba, ouvindo suas propostas também. Um pouquinho também da história de vida de cada um daqueles que são candidatos a vereadores. Eu tenho o prazer de receber Ângela aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos que estão ligados aí pelo Facebook, Instagram. Bom dia a todos. Muito bem, prazer recebê-la mesmo aqui para a gente conversar nessa manhã. Eu sei que você tem muita coisa interessante para contar para a gente, mas o tempo é pouco, é só 30 minutos, mas futuramente, se Deus quiser, a gente volta a conversar com você como professora também. Ângela, você é natural mesmo aqui de Mirandiba? Sou natural de Mirandiba. Nascida na rua Evaristo Alves, no dia 15 de maio de 1975. Filho Dora Mariano, Zé Jerônimo. Morei grande parte da minha vida na rua Evaristo Alves. Conheço os mais velhos da minha época, né, porque também tive que sair para estudar fora e depois retornei para cá. Mas nasci daqui nessa cidade. Muito bem. Como foi tua infância aqui, até o tempo de sair para estudar lá fora? A infância, a adolescência? Quantas histórias, hein? Pois é. Quantas histórias eu tenho, pastor. Olha, esse momento aqui também é um momento único, né? Sim. Acho que interessante agradecer à rádio, os meninos aí, Gilmar, por estar fazendo esse trabalho, Expedito. É um momento muito importante até para falar da gente, né? E agradecer desde já. Grande parte da minha infância eu vivi na rua Evaristo Alves, né? Eu vivi inicialmente na Fazenda Gamineira, né? Onde a gente residia. Depois se mudamos para a rua Evaristo Alves. Eu já tinha 7 anos, a ideia de vir estudar aqui, né? A ideia de meu pai dizia para ser doutor, né? Então tem que estudar. Então nós viemos morar na rua Evaristo Alves, não tinha nem calçamento, né? A rua chegava até só Antônio Rádio. Então depois foram se expandindo a rua e asfaltando a cidade, né? A minha rua também, quando passou a ter asfalto, foi um privilégio, né? Então, que a gente vê essas pequenas conquistas, né? A gente foi vivenciando isso na cidade. E foi criando esses vários espaços também sociais, vários espaços, né, de convivências, né, que a gente foi aperfeiçoando a nossa vida, nosso diálogo, as relações sociais, né? Eu estudei no Expedito Lopes, grande parte até a oitava série, naquela época se chamava oitava série, e depois fui para Francisco Pires fazer meu ensino médio. Fiz meu ensino médio, terminei em 95, e em 95 eu ganhei o mundo. Eu digo assim, né? Porque... Qual foi a experiência lá fora? Se criado numa cidade pequenininha, porque quando a gente sai de um lugar desse aqui, no meu caso também na Serra Talhada, era uma cidade maior, mas quando eu fui para o Recife foi um choque, né? Muito seu grande. caso foi bem mais distante, né? Muito grande. Eu andei grande parte do país e até fora do país, né? E ganhei experiência, claro, a gente tem a gente tem muitos desafios a enfrentar. O medo de sair primeiro, né? Na época eu lembro que todo mundo terminava o ensino médio, a maioria dos meninos iam para Recife, né? Ia para estudar. E meu pai não deixou porque eu era mulher, né? Então tinha restrições nesse aspecto. Mas quando eu me formei, já tinha 18 anos, então agora é hora de eu tomar meu rumo. Tua filha é única, Ângela? Nada, sou a primeira filha, mas em casa nós somos 6. As mulheres, tem mais uma mulher? Mulheres somos 4, 4 mulheres e 2 homens, né? E nessa ideia, só depois que meu irmão saiu, que um pouco meus pais me liberaram um pouco mais, né? Dr. Jailson hoje, Dr. Jailson foi para Recife estudar nessa época. São 2 médicos, né? São 2 médicos. E eu fui para a área da educação, especificamente,
me especializei na educação, principalmente a educação do campo, né? Eu tenho vasta escala sobre isso. Trabalhei muito tempo, trabalhei na Faculdade de Nazaré da Mata, trabalhei em Bananeiras, na Paraíba, né? Eu sempre atuando como coordenação de curso, né? Trabalhei em Santa Catarina, então comecei a viajar muito nesse trabalho de coordenação de curso superior. Tu morou quanto tempo em Santa Catarina? Petrolina, na Faculdade de Petrolina. Eu ficava, era de alternância, então eu ia, ficava 2 meses e voltava. Meu centro, onde eu morava, meu espaço onde eu morava era em Caruaru. Eu tinha a atividade de ficar percorrendo o país, então viajei muito, né, para o Centro de Formação Paulo Freire, que fica em Caruaru. Também fui para Florestan Fernandes, que é um centro que foi criado pelas lutas sociais, tanto no MST como no CPT e vários outros movimentos sociais. Então, atuei também nesse espaço, que é em São Paulo, é um espaço grande, que é um espaço de formação de juventude, formação de novas lideranças, né? Que é uma das questões que a gente observa na nossa cidade, que você não pode achar que a escola somente vai fazer esse processo de formação do ser humano, né? E quando você sai, é que você observa que muitas coisas ainda precisa, né, você precisa aprender. E muitas vezes você se debate com a realidade que você nunca imaginou, né? Então, claro que eu enfrentei muitos desafios, até por ser mulher, eu tinha que ter uma postura diferente, tinha que ter um cuidado diferente, né, pela forma que eu fui criada. Então, você sertaneja, Ângela, você sofreu algum preconceito? No Pernambuco não, Pernambuco não. Eu acho que muito fora, fora do Brasil, fora do estado, sim, mas assim, eu tive grandes pessoas que me auxiliaram, e que para mim ser pernambucana, isso era a maior arte que eu tinha que mostrar. Então eu chegava, as pessoas em muitos lugares, eu trabalhei muito tempo em vários lugares, o pessoal costumava me dizer: Ângela, parece um furacão, quando ela chega, ela vem mexendo tudo. Então, quando as pessoas vinham com o seu preconceito, eu lançava a minha cultura. Eu tenho frevo no pé, eu tenho samba, pagode, eu tenho forró. Então, vamos ver se você, né? Vamos ver se você consegue fazer melhor. Então, eu até hoje, eu acho que são lições que eu trago na minha vida, né? Até hoje. Não gosto de ficar batendo boa com esse negócio, não gosto desse tipo de coisa. Certamente, a gente percebe que tem muitas pessoas, né, que precisam trabalhar isso, precisam fazer esse aspecto, até porque, nesse momento conjuntural, desde 2011, em 2009, a gente foi embora para o Rio Grande do Sul, né, meu esposo é assentado lá, né? E depois de 2011 a gente voltou para Pernambuco, porque, principalmente para a minha cidade, porque eu sentia saudade, saudade do Umbu, porque é uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo, só existe aqui. E não só isso, a minha família está toda aqui, meu pai está aqui, minha família toda ainda reside nessa cidade. Então, quando eu olhei aonde eu morava, as qualidades de vida que existe, que é no Rio Grande do Sul, né? Santana do Livramento fica divisa com o Uruguai. Quando eu olhei que eles não precisavam mais de muita coisa, e eu sempre tive esse espírito de trabalhar para o povo, então eu sempre fui essa pessoa, eu nunca fui de me sentar e ficar assistindo. Muitas vezes eu olho para mim e digo assim: meu Deus, eu podia parar, mas como é que eu faço para parar? Eu não consigo parar. Eu tenho essa garra, né? O próprio pastor me conhece, quando eu chego nas reuniões, eu coloco a minha posição, coloco o que eu acredito realmente que vale a pena decidir para o povo, né? Então, quando eu voltei em 2011, comecei a perceber as dificuldades, né? Até eu já falei muito isso com o pastor, era meu confidente, e a gente conversava muito sobre essas coisas. Desde 2011 a gente começa a perceber: poxa, nós estamos no século XXI, as pessoas ainda moram em casa de taipa, as pessoas não têm água encanada, as pessoas ainda, sabe, as dificuldades são imensas, e uma riqueza que nossa cidade tem. Riqueza não só de água, não só de povo,
mas de cultura, riqueza, né? De pessoas inteligentes, né? De pessoas que podem conseguir fazer uma Mirandiba melhor para todo mundo. Eu acredito que a gente precisa pensar realmente nesse ano eleitoral. Eu nunca pensei, nunca tinha imaginado me envolver em política. Mas assim, todo ser é político. Sim, sim. Né? Então, todo ser é político. Quando você diz todo ser é político, realmente quando você não toma nenhuma postura, você está sendo conivente com todo o restante. Quando você toma uma posição, você vai ser criticada. Isso faz parte. E tomar uma posição também é um ato de rebeldia. Né? Quando você toma uma postura, é isso que eu quero, isso que eu vou fazer, isso que eu vou seguir. Então, eu tenho essa intenção, né, de poder contribuir na cidade, de poder melhorar, né, como eu já venho fazendo desde 2011, quando eu cheguei. Né? Muito bem, Ângela. Então, em meio à situação do que você pode contemplar no município de Mirandiba, em todo isso tudo, aí você resolveu colocar o seu nome para ser julgado por toda a população mirandibense, não é isso? Isso mesmo. Tendo convicção do que realmente eu quero. Né? É a primeira vez que você é candidata, né? Não, eu já fui candidata junto com o Nelson Pereira, né? Foi um dos grandes prefeitos da cidade, né? Acho que é de consenso de todo mundo. Pois é. Mas na outra eleição, eu não entrei com muita perspectiva, até porque eu não tinha intenção de me envolver em política. Mas vendo que eu sempre estava votando em pessoas que não me representavam, em vereadores que também não me representavam, e que você dava o voto, e que não, te abraçava, te cumprimentava e depois não te conhecia. Então eu disse, gente, então eu acho que dá para mim fazer isso. Acho que dá para ser melhor, dá para ser diferente, dá para fazer coisas mais pela minha cidade. E é tanto que em 2011, quando eu volto, eu observo que a cidade, em vez de ter evoluído como várias cidades, eu conheço várias cidadezinhas pequenininhas no Rio Grande do Sul que são um exemplo de excelência. Né? E quando eu chego na minha cidade, poxa, não tem as coisas, você vê os problemas sociais pipocando, né? E você vê, poxa, os problemas sociais são porque não tem essas definições que são ações que podem pegar os problemas e resolver os problemas. Então, eu disse, não, vamos repensar, porque se é a política que faz esse processo dessas ações para resolver os problemas, então eu vou me envolver na política. E realmente eu já estava envolvida, né, há muito tempo. Quando a gente começa a pensar em projeto de casa, quando você começa a pensar em projetos sociais, quando você começa a discutir que as coisas não estão certas, então você começa a criar conflitos, então você começa a ser político. Né? Enquanto você está no seu mundo de passividade, não quer discutir com fulano, nem com ciclano, mas muitas vezes não é você discutir, é você mostrar que está colocando as coisas de forma equivocadas. Né? As coisas estão dessa forma, estão erradas. Então, como nós podemos construir ações que possam fortalecer esses problemas, ou que possam reduzir esses problemas, né? Na verdade, nem fortalecer, reduzir. Né? Então, Ângela, mediante isso tudo que você vai falando, tem algumas perguntas que a gente faz aqui, e o tempo vai embora. Quando a gente pensa que não, o tempo vai embora. Então, pelo conhecimento que você tem, pelo trabalho que você já tem prestado, por tudo isso aí, a partir do dia 1º de janeiro, você sendo eleita, será uma legítima representante da população mirandibense na Câmara de Vereador, não é isso? Com certeza. Acredito que o povo precisa repensar realmente isso que eu fiz. Olhar, né? Ter esse olhar crítico, não é desmerecendo nenhum que foi eleito, eu não quero fazer críticas e não quero fazer bajulações a ninguém, mas eu vejo que o povo precisa repensar. Repense essa política, repense em quem você está colocando como seu representante, repense o que você quer para essa cidade. Se é realmente continuar da forma que ela está, ou você quer melhorias. Se você quer melhorias, então vamos construir junto, né? Vamos fazer isso junto. Porque um vereador também não faz tudo. Um vereador não vai resolver os problemas da cidade. O vereador ele precisa do povo criticando, ele precisa do povo cobrando,
ele precisa fazer ações. Se ele não criar essas ações, não vai se resolver. E se o povo também achar que é só um voto, também não é saída. Só votar não é saída. Verdade. Também não votar não é saída, né? Mas eu acho que precisa ter uma unidade de ações e unidades tanto do povo como dos seus representantes para que isso possa ser um momento que resolva esses problemas. E são problemas essenciais. Eu falo de água, falo de educação, falo de saúde, eu falo desses aspectos que em vários momentos a gente já está discutindo, né? É inadmissível um município como Mirandiba ter uma população como o Vazio do Tiro, como ter uma riqueza de água e ter um lugar próximo da cidade que ainda não tem um sistema de distribuição de água. Então, é gritante os problemas, são muitos problemas, e não tem nem, assim, às vezes eu começo a anotar e me falta papel, né? Da quantidade de coisas que você precisa pensar, repensar para esse município. E a gente precisa estar aqui, precisa ver que o amor pela nossa cidade, o amor que a gente tem pelas pessoas que ainda estão aqui, né? E os que já se foram, até em nome deles, né? A gente poder estar construindo uma Mirandiba para todo mundo, com qualidade, com excelência, porque nós merecemos, né? Caso você seja eleito, Ângela, a partir do dia 1º de janeiro, você será uma vereadora que votará a favor do concurso público? Com certeza, obrigatoriamente. Eu fiz até vários debates sobre isso, sem concurso público, inclusive na última live nossa que a gente fez no comitê, eu falava sobre isso. Se não tiver como arrecadar, não tem como pagar o funcionalismo. Então, como é que você fala que está valorizando o funcionalismo se não paga o salário base, se você não dá férias, se você não tem 13º, se você não tem um grupo que consiga sustentar a economia do município? O município de Mirandiba gera renda de onde? Dos aposentados. Né? Então nós não podemos viver desse grupo. Nós precisamos de empresa, precisamos de indústria, precisamos de capacitações, precisamos de formações, nós precisamos de pessoas realmente que consigam olhar, com esse olhar de distribuir essa riqueza que em Mirandiba existe. Eu acredito nisso. Caso você seja eleita, Ângela, você tem em mente projetos, eu sei que a sua cabeça é cheia de projetos, né? Você possa explicar para a população aí os projetos que você tem em mente para serem alinhados neste município? Tenho muitos projetos. Começa desde a infância. Na primeira infância, eu acredito que as creches, por exemplo, é um espaço, até falei também na última live, na live da saúde, as creches ela precisa ser trabalhada com um aspecto mais de formação já do ser humano, porque ali os primeiros momentos da formação. Acho que tem que ter ampliação, isso tudo aí, que o município, ou o poder público já deveria ter garantido, né? Já ter isso garantido, tanto na zona urbana como na zona rural. Isso precisa ser ampliado. Para a juventude, são muitas questões, muitas, porque assim, hoje o nosso foco, o nosso eixo central é a juventude. Não só a juventude meninos e meninas, mas também a juventude LGBTs, né? Eu traço aí metas muito valorosas, né? Já conversei com alguns grupos, da gente fazer muitas ações, são vários projetos, não é só um, são um projeto que dá sequência ao outro e pensando de como está valorizando esse povo, né? E tentar tirar eles desses outros espaços que não está fazendo formação e está destruindo, né? Sim. Então, são várias ações nesse sentido. Penso também na questão dos professores, penso também na questão dos agricultores, porque eu tenho um laço muito forte como agricultora, né, e ainda moro na roça. Então, essa relação minha é muito forte, né? A gente precisa qualificar a agricultura familiar, a gente precisa trazer a agroindústria, a gente precisa, né, pensar em várias ações que possa estar a nossa feira, né? Inclusive em Verdejante eu criei, junto com o secretário de Agricultura, a feira agroecológica. Acho que o pastor participou de algumas vezes, não só em Verdejante, mas em Terra Nova. Então a gente criou um momento que foi onde os agricultores foram levar seus produtos, né, e ser homenageados, privilegiados, né, mas de valorização mesmo, né, do seu trabalho, da sua, né, porque não é difícil, não é fácil
morar na zona rural, produzir e não ter para quem vender. Então, é necessário pensar ações, e são muitas coisas. Então, eu não tenho, assim, um projeto específico para esse público. Não tenho um projeto para Mirandiba, eu tenho vários projetos, e são muitos projetos. Para a questão da terceira idade, eu vejo que é um grupo que vive isolados, abandonados. Então, vai para a tristeza, vai para a depressão, então vai para muitos outros. E são pessoas valorosas que ajudaram a edificar essa cidade. Então, a gente precisa estar pensando em todos esses públicos, em todos esse grupo que possa estar fazendo esse trabalho de qualificação para o nosso município, para a gente virar uma referência. Nós podemos ser uma referência em excelência, né? E é possível, não, Ângela? Porque é possível. Uma prova está justamente da quantidade de casas que foram feitas, né, aqui há pouco tempo, não é? Há pouco tempo, né? Pouco tempo. Chegou o número de quantas casas que foram feitas para as famílias? Nós começamos em 2011 um cadastro. Nós temos um cadastro ainda de 5.000 casas, né? Chegamos ainda a conseguir 150, né? Foi aprovado isso ainda no governo Lula, em 2013. Então a gente conseguiu estar construindo, né? E depois de uma mudança de governo, então nós somos um projeto que mais demorou na sua execução, né? Inclusive, eu finalizei agora, junto com as meninas, não é só eu, é Mazé e Marnildo, quando a gente começou, nós éramos chamadas as três neguinhas, né? Essas três neguinhas conseguem as coisas, né? E por que essas três neguinhas estão aí se mexendo? Mas porque a gente sabia onde tinha a fonte, e eu ficava inquieta, porque eu sou uma pessoa inquieta, eu não consigo ver os problemas, e eu consegui ficar parada. A minha comunidade, eu olhei para ela, não só para ela, mas olhei todo o município, mas eu comecei a olhar de onde eu morava. E o povo, todos, a maioria morando em casa de taipa. Hoje, quem quiser ir lá, não está finalizado, né? Ainda a gente está em processo, a gente só vai, deu parada agora de novo. A gente só vai finalizar após a eleição, né? Até para não misturar essas coisas. Mas após a eleição, finaliza esse projeto que é Araçá e Pau de Leite, que é esses dois projetos. E são projetos assim valorosos, que você vai agora, você olha as famílias que moravam dentro de escola abandonada, famílias que moravam em casas de taipa, e você vai agora e você vê uma certa dignidade, né? Morar numa casa que você de certa forma correu atrás. Então são muitas assinaturas, são muitos papéis, são muitos documentos, né? E esse processo é um processo longo, ele ficou muito longo, que desde 2013, né, a gente está em 2020 e ainda está em execução, né? Até a Caixa fez grandes reclamações sobre isso, mas com a mudança desses governos, cada governo até entender como funciona, e liberar recursos, né? A gente tem uma cooperativa, né, que é quem executa a obra, não sou eu sou a parte social. O meu trabalho é acompanhar as famílias, fazer plantio de árvores, fazer toda essa dinâmica do social, né? Não tenho acesso a recursos, né, nesse sentido. Então é um trabalho assim muito valoroso. A gente está também agora com outro projeto, que é o projeto das diretrizes, né, curriculares da educação escolar quilombola, porque também acreditamos que é preciso, né, a gente repensar a educação do campo, porque nós temos uma educação do rural ainda, né, nesse espaço rural, e a gente precisa repensar, que ela precisa ser de forma que se adeque esse espaço do campo, né, que o campo é cheio de possibilidades, ele não é uma coisa, um currículo que você pega do urbano e joga lá no rural e dá certo, né. É verdade. E essas diretrizes, ela está agora na Câmara já, e os vereadores estão de unanimidade para ser votada, está em avaliação, né? Mas é um dos projetos também grandiosos, que é para também pensar que vem outros projetos. Desse projeto vai nascer vários outros projetos, como a construção de escola, como a melhoria do ensino na zona rural, como o concurso público, pensado especificamente para professor quilombola, né? Professor do campo. Então, não só esse, também nós estamos com um projeto agora na Fundarc, que a gente acabou de aprovar, que eu enviei em 2017. E esse projeto é no Jardim, que é um projeto Vida e Arte. Então, de manhã eles vão estudar na escola normal e à tarde eles vão fazer outras atividades que são
ações que possam estar proporcionando um momento de aprendizagem, de contar a história da sua comunidade, do seu povo, estudar quem são, né, quem realmente são. Então vai ser por que o jardim? Todo mundo me pergunta, podia ter feito na tua comunidade? Sim, podia. Mas o jardim, ele tem uma particularidade, porque são uma família muito grande, né, uma comunidade bem isolada, que não tem acesso a quase nada, né, de política pública. Então, inclusive água. Então, por essa razão eu pensei em jardim. Então, e distância, né? E tem uma galerinha assim, de uma faixa etária que é perfeito, né, para o projeto e perfeito para pensar, e uma juventude também